Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Nós estamos aqui nessa tarde de domingo para divulgar mais um vídeo para todos os nossos inscritos no canal. Obrigado, meu querido. Você tem visualizado bastante nossos vídeos e eu agradeço a Deus por você. Hoje eu estou em pé aqui, né? Glórias a Deus. Meus queridos, eu quero que você continue se inscrevendo. Quero que você continue dando seus likes, né? O seu joinha. Quero que você também compartilhe, também comente sobre os vídeos. Obrigado por todos aqueles que têm compartilhado, que têm feito, não vou dizer a propaganda, mas você que tem feito os comentários, conversado com seus amigos, com as suas amigas, na empresa, no qualquer trabalho, né? Talvez na sua casa, na sua família e também no seu dia a dia. Meu querido, muito obrigado mesmo. Hoje, meu querido, eu quero deixar aqui uma passagem bíblica que está, a primeira passagem bíblica, Atos capítulo 3, a história, né, de Pedro e João, quando subiram ao Templo Formosa, aquele encontro com aquele rapaz, né, que nós sabemos que aquele rapaz, ele era, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, aquele rapaz, ele estava numa situação seguinte, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Todo mundo sabe qual era a hora nona, né? Você sabe disso? A hora nona, qual era? 3 horas da tarde. E a Bíblia diz aqui, ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Outra passagem é Gálatas capítulo 5, o versículo 17. Melhor, Gálatas 6,17, que diz assim, finalmente, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meu querido, eu quero falar para você, nessa tarde, uma coisa muito, mas muito interessante. Qual era o perfil da igreja de Atos dos Apóstolos? O perfil da igreja de Atos dos Apóstolos é que havia mais levanta e anda do que prata e ouro. Qual é o perfil da igreja de hoje? A igreja de hoje, ela existe mais prata e ouro do que levanta e anda. Então o que é que acontece? Quando nós estamos atravessando o século 21, nós observamos o perfil da igreja de hoje. Qual é o perfil da igreja de hoje que nós vemos a olhos nus? O perfil da igreja de hoje é o seguinte, mais prata e ouro no bolso dos líderes religiosos do que levanta e anda. Porque às vezes que Deus não atende, não é que ele não ouve, ele não atende ao clamor das pessoas. Você viu agora? Agora, recentemente, passou, né, uma propaganda aí nas redes sociais, nos canais de comunicação, em que alguém pediu para que a nação toda dobrasse o joelho em prol do país. Agora, o que, que acontece? Será que resolveu? Será que não resolveu? Eu não sei. Agora estoura de novo mais um problema sério lá no nosso estado do Amazonas. Então, o que acontece lá em Manaus? O que acontece? Deus está ouvindo ou Deus não está ouvindo? Deus está ouvindo, é claro, mas nós queremos dizer que o perfil da igreja hoje, como está? Aí você vê aquele monte de gente se manifestando em rede social e mostrando que está doando isso, doando aquilo. Alguém fez uma pergunta, cadê os evangélicos? Cadê a igreja? Não, não é cadê a igreja. O perfil da igreja de Deus, a igreja de Deus, meus queridos, lá em Abacuque capítulo 3, quando fala, aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, vem cá, avivamento deveria ser o estado natural da igreja. Avivamento não era um final de semana, não é um dia de festa, não é 2 dias de festa, não é 3 dias de festa. Avivamento deveria ser o estado espiritual da igreja contínuo, mas só que, para muita gente, avivamento é um final de semana de festa dentro do templo. Para muita gente, avivamento é 3 dias de festa
Gente, avivamento é o estado natural da igreja. Então, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer aqui? A igreja, claro, o papel da igreja deveria ser mostrar a pessoa de Cristo no seu conteúdo correto. Mas hoje, os grandes pregadores no país, principalmente no nosso Brasil, o que eles estão fazendo? Eles pregam para ganhar dinheiro. Eles pregam para botar um dinheiro na sua conta bancária. Então, esse povo, eles têm que assumir que vocês mentiram a vida inteira para o povo. Eles têm que assumir que eles mentiram a vida inteira para o povo e que nós ensinávamos também mentira para o povo. O que a gente ensinava para o povo? A gente ensinava o povo que Jesus ia arrebatar a igreja, a gente ensinava o povo que Jesus ia vir nas nuvens do céu, a gente ensinava o povo que o batismo na água é bíblico, a gente ensinava o povo que a Santa Ceia ela é bíblica, a gente ensinava o povo que tinha que orar no monte, a gente ensinava o povo que tinha que fazer campanha, a gente ensinava o povo que tinha que fazer jejum. Então o que é que acontece? O evangelho humano, ele escraviza as pessoas. Então nós temos que hoje observar por que Deus não me atende, por que Deus não ouve. Não é que ele não ouve, ele não atende de acordo com a situação. Por quê? Porque hoje, se eu orar para uma pessoa e a pessoa for curada através da minha oração, a primeira coisa que eles vão fazer é começar a me seguir, a começar a me adorar, a começar a espalhar o meu nome na rede social. Daqui a pouco o meu nome está no país e no mundo. Daqui a pouco eu começo a receber convites e mais convites. Aí vem o quê? Aí com isso aí vem o quê? A ganância. Com isso aí vem o quê? A pompa. Com isso aí vem o quê? Aquela situação que a maioria dos pregadores do Brasil estão justamente sendo endeusado e sendo idolatrado. Então, meu querido, nós observamos que o evangelho que esteve oculto há tantos séculos, desde quando Paulo estava vivo, quando Paulo morreu, este evangelho ele ficou oculto de novo. Enquanto Paulo estava vivo, Paulo pregava o evangelho da graça para as pessoas. Quando Paulo morreu, a religião, o sistema religioso, pegou esse evangelho, colocou na gaveta e não deixou que esse evangelho da graça ele fosse manifestado ao mundo do jeito que ele é. Então o que é que acontece? Durante o tempo que Paulo ficou ali morto, ficou não, desde quando Paulo morreu, o evangelho ficou oculto, o evangelho da graça. Então, como que começou a surgir de novo o evangelho da graça de Deus? John Nelson Darby, não é? John Nelson Darby, o que ele fez? Em 1830, ele começou a pregar uma doutrina futurista. E muitos acreditaram. E ainda continuam acreditando até hoje. Mas a doutrina futurista é bíblica? Não. O entendimento das pessoas que acreditam que ela é bíblica. Mas ela não é bíblica. Quando você lê a Bíblia sem respeitar texto, contexto, remetente, colocação verbal, tempo verbal, quando você não respeita remetente, quando você não respeita destinatário, até parece que a doutrina futurista, aí parece que ela é bíblica. Mas quando você estuda o assunto da maneira que tem que ser estudado, esquecendo aquelas pessoas que criam, né, algumas doutrinas que criam algum argumento em cima da Bíblia para provar, né, que a doutrina futurista é bíblica, aí entra, né, os grandes teólogos, os grandes estudiosos. Só que a doutrina da palavra de Deus ela é tão simples de entender que é só a gente respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa. E ela está recheada, a Bíblia, ela está recheada de provas de que a Bíblia é um livro que foi escrito para contar uma história que aconteceu. Não é que vai acontecer. Então, meu querido, se você observar, nós precisamos ver que em Gálatas, capítulo 6 e 17, Paulo fala:
desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E quais são as marcas do Senhor Jesus? Quais são as marcas do Senhor Jesus? Quando você observa aqui, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18, fala assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso ele falando para os crentes da Galácia, né? Ele fala: vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, não é? Facções, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quanto a religião está aprofundada nesses frutos da carne aqui, esses frutos da carne aqui, se você observa na religião, a religião, ela está completamente tomada por isso aqui. Por quê? Porque nós vemos isso tudo dentro da religião. Então, as marcas de Jesus na vida do crente é diferente, mas as marcas, não é? As marcas da carne, as marcas da religião, as marcas do sistema, está na vida de muita gente que se dizem crente. Cada vez mais, crentes, pastores, líderes evangélicos estão envolvidos com tudo isso aqui, ó. Esses frutos da carne. Prostituição, nem te diz. Prostituição, o que que é? Prostituir é você fazer por dinheiro o que deveria ser feito por amor. A religião está até o pescoço envolvido com prostituição espiritual. A prostituição espiritual, ela é tão evidente que tem pastores, líderes religiosos, com X, pastores, que eles não atendem convite para pregar se antes o dinheiro não bater na conta deles. Eles não atendem um convite para pregar se não for para viajar de avião. Eles não atendem para pregar se a igreja não tiver uma certa quantidade de membros. Por quê? Porque quanto mais membros, quanto mais pessoas tiver naquele ambiente, mais eles podem vender o produto deles e mais eles podem embolsar. Isso chama-se prostituição espiritual. Então nós vemos aqui, meus queridos, que impurezas, quantas impurezas que nós vemos hoje no sistema religioso, não é preciso nem dizer. Quanta lascívia. Você sabe o que é lascívia? Lascívia é a obsessão por sexo. Lascívia é a pessoa que não consegue conter. Hoje, líderes religiosos envolvidos com o sexo, né? Com a lascívia, com esse tipo de pecado que eu falo, a carne ativada. Não é o pecado que o judeu cometia, mas é o pecado, a carne ativada. Quer dizer, quando a gente perde a direção de uma coisa, quando a gente perde o caminho, quando a gente perde, né, vamos dizer assim, o controle da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que uma das coisas que é o fruto do Espírito é isso aqui, ó: mansidão, domínio próprio. O domínio próprio é uma das características do cristão. Por quê? Mesmo a lascívia, ela não faz parte ela faz parte da natureza humana? Faz, mas no que diz respeito ao cristão, nós que temos domínio próprio, até a lascívia, ela não pode fazer efeito na nossa vida. Então, meu querido, as marcas do homem na vida, da religião ou da vida das pessoas, nós vemos tanta coisa. Dissensão. O que é dissensão? É divergência. O que mais tem nas denominações hoje em dia, é as denominações, é isso aí, dissensão. Por quê? A dissensão significa divergência. Hoje você vai numa igreja, a igreja templo, né, denominação, e lá você observa, lá eles falam mal de outras denominações, eles falam mal de outras religiões, eles falam mal de outro grupo, eles falam mal de... Isso chama-se o quê? Dissensão, porque dissensão é divergência. Então o que mais existe hoje nas denominações é isso. Então o que acontece? Hoje, meu querido,
os traumas psicológicos, os traumas religiosos, né, que existe na mente das pessoas, está fazendo um estrago terrível. Então, quando nós observamos Pedro e João subindo no templo e curando aquele homem, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Hoje, aonde que tem levanta e anda? Nas religiões e nas denominações. Sabe o que que existe lá? O que que existe lá? O que que existe é o quê? Dinheiro, prata, ouro. É isso aí. Então, meu querido, a religião, ela está totalmente, vamos dizer assim, fora da palavra de Deus. Hoje é uma vergonha para muita gente dizer assim, ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Ei, é uma vergonha, sabe por quê? Por causa dos escândalos que há. Tanto escândalo financeiro no meio da religião. Você olha para o Brasil, as 5 regiões, né? Você olha para os 4 lados, norte, sul, leste, oeste. Você olha para a região sul, você olha para a região norte, você olha para a região centro-oeste, você olha para a região nordeste, você olha para a região sudeste e nós temos aí, né, escândalos e mais escândalos de muita gente que se diz evangélico em todas as 5 regiões do Brasil, né? Você olha norte, sul, leste e oeste do país e estamos vendo esses escândalos. Mas por que esses escândalos? Porque os homens, querido, os religiosos que diz, ele não quer saber da palavra de Deus, não, revelação. Nem se fala nisso. Por quê? Porque eles estão preocupados com as suas contas bancárias. Hoje, eu vejo pregadores de renome no país que pede perdão pelas pregações que eles pregavam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Por quê? Os pregadores que estão pedindo perdão os pregadores que entendem que eles hoje, como eles estão entendendo o Evangelho da Graça, eles pedem perdão. Sabe por quê? Porque ensinaram o povo errado, porque eram gado, porque também aprenderam errado. Então o que é que acontece, meu querido? Nós observamos que todos esses 16 frutos da carne aqui, ó, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, e ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebediz, orgias e coisas semelhantes a essa. Então são 16 frutos da carne aqui. 16 frutos da carne que também está presente em muitas denominações, em muitas religiões. Por quê? Porque a religião hoje, denominação hoje, é sinônimo de arrecadação de dinheiro. Então, líderes religiosos, eles não estão mais preocupados em ganhar almas para Cristo. Sabe o que eles estão preocupados? Estão preocupados em ganhar contribuinte para as suas empresas. Ganhar alma. Isso é uma coisa que nós aprendemos também há muito tempo e depois nós viemos descobrir que quem foi destinado a ganhar almas para o reino foi os discípulos, que Jesus mandou eles ir pregar o evangelho a toda criatura. Quando você chega aqui em Romanos, eu vou achar aqui rapidinho para você. Observe isso aqui, Romanos. Será que o evangelho foi pregado realmente para todo mundo? Será que foi? Claro que foi. Romanos capítulo 10. Observe Romanos capítulo 10. A partir do versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53 é que fala isso, né? Aqui está fazendo uma referência a Isaías, lá no capítulo 53. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, mas digo, versículo 18, não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras
suas palavras até o confim da terra. Meu querido, o evangelho que foi pregado era o evangelho daquela época. O evangelho do reino foi pregado para todas as nações existentes naquela época. As nações que existiam na época. Lembra de Atos 2? Quantas nações estavam ali presentes? 16 nações. Então era o mundo que existia na época. Então o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, mundo esse, aquele aion que existia na época. Não existia Brasil, não existia Estados Unidos, não existia Inglaterra, não existia Argentina, não existia Peru, Chile, Uruguai, Paraguai. Então, era o mundo daquela época, meu querido. Todo dia nasce milhões e milhões de crianças. Como que você fala que às vezes Jesus ele não vem porque o evangelho não foi pregado ainda a toda criatura? Meu querido, você tem que botar uma coisa na cabeça. Todo dia morrem milhões de pessoas e todo dia nasce milhões de pessoas. Se você falar assim, ah não, mas o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E uma criança que nasceu hoje? Vai ter que esperar ele completar 10, 12 anos, 15, para ele ter a capacidade mental de saber o que é o braço direito e o que é o braço esquerdo, tá? Mas enquanto aquela criança chegou aos 12 anos, já tem milhares de crianças com um mês de nascido de novo. Então tira isso da sua cabeça. O evangelho do reino já foi pregado aqui em Romanos capítulo 10. Então, meu querido, agora, na vida do cristão, as marcas dos homens, na vida dos crentes, nós sabemos que é todo tipo de marca, como está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Agora, a marca de Jesus na nossa vida, conforme Paulo disse, Gálatas 6 e 17, porque desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, o que é a marca de Jesus na nossa vida? O que são as marcas de Jesus na nossa vida? Olha que interessante, que bonito aqui. Nós observamos que as marcas de Jesus na nossa vida, ela deixa... Quais são as marcas de Jesus na nossa vida? Aqui está, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então não existe lei contra essas coisas aqui. Esses 9 frutos do Espírito são as marcas do Senhor Jesus na nossa vida. Então, se os traumas psicológicos, os traumas que a religião deixa nas pessoas, se não pega em Alberto, não pega nos ensinadores da graça e não prega nos cristãos que acreditam no Evangelho da Graça, no sentido contrário, as marcas do Senhor Jesus, os frutos do Espírito, eles estão em nós. Por quê? Nós não somos daquele tipo de pessoas que guardam as ordenanças da lei. Aqueles lá estão marcados com esses frutos da carne aqui. Por quê? Eles não entendem a graça de Deus e ficam refém. Então, agora, as marcas do Senhor Jesus na nossa vida, meu querido, longanimidade, por exemplo, longanimidade quer dizer o quê? Bondade, um ânimo, quer dizer firmeza, quer dizer um ânimo, firmeza no nosso ânimo, a longanimidade. Quer dizer, então, se você observar, no substantivo feminino, a longanimidade quer dizer qualidade daquilo que é longânimo. Então, é a firmeza de ânimo, é a bondade, é resignação. Então, quando nós observamos o que é a benignidade, por exemplo, benignidade é a bondade, né, a brandura, quer dizer, a generosidade. Então, isso é a marca de Cristo na nossa vida. Agora, por isso nós dizemos assim, não somos mais evangélicos. Quando a gente fala que não é mais evangélico, muita gente até fica abismado. Abismado é uma palavra que vem de abismo, né? Abismado. Você fica apreensivo, né? Você fica assim meio que... Então, por isso, quando nós falamos que nós não somos mais evangélicos, por quê? Porque do sincretismo religioso, meu querido. O sincretismo religioso, ela
mistura tudo. Misturou graça com lei. Então, nós que somos da graça de Deus, nós sabemos o que é graça e sabemos o que é lei. Mas os sincretistas religiosos, eles pegaram lei e graça e misturaram tudo. E talvez eles não saibam qual a diferença que é graça e lei. Então, quando nós falamos, eu não sou mais evangélico. Por que nós não somos? Por causa do sincretismo religioso. Agora, o termo evangélico, ele se tornou totalmente ilusável. Mas por que se tornou totalmente ilusável? Porque não há sentido em dizer que sou evangélico. Agora, há sentido quando você diz que é um cristão. Porque cristão quer dizer seguidor de Cristo. Porque o verbo adjetivo seguidor, e Cristo é de Cristo. Então, cristão é seguidor de Cristo. Então, meu querido, nós observamos que a religião que nós conhecemos hoje, o sincretismo religioso, ela conseguiu entrar dentro do movimento evangélico e misturou-se tudo. Então, hoje, dificilmente você vê a religião pregando sobre a graça de Deus. O que mais se vê é os líderes religiosos e a religião cometendo prostituição espiritual. Então, nada se faz se não for por dinheiro. Se não for dinheiro, nada se faz. Então, se não tiver dízimo, não tem templo. Se não tiver oferta, não tem templo. Então, tudo está envolvido com dinheiro. Pregador só prega se tiver dinheiro. Pregador só prega se ele for levar um lucro. Pregador só prega se for dar uma passagem de avião. Pregador só prega dependendo do lugar. Manda um pregador de renome no Brasil e lá na roça do Nordeste, ou pelo menos aqui na nossa região Sudeste, vai lá na roça, pregador. Aonde não vai avião, aonde dificilmente vai moto ou um carro, vai lá pregar o evangelho para aquelas pessoas humildes que vivem lá. Eu duvido. Esses pregadores que têm da religião, não do evangelho da graça, sabe o que eles querem? Eles querem pompa, eles querem fama, eles querem a glória do homem. Ontem eu coloquei um vídeo sobre o que é glória. A glória nada tem a ver com isso que os homens falam. Lembra que Deus falou? A minha glória eu não divido com ninguém. Mas sabe o que os homens fizeram? O Senhor não divide a sua glória com ninguém, mas eu faço a minha própria glória. Eles estão fazendo, meu querido, a própria glória deles. E você sabia que eles têm a cara de pau de dizer que é Deus que está trabalhando na vida deles, que é Deus que está exaltando eles. Não, eles estão fazendo a sua própria glória. Lembra do Titanic? Lembra do Titanic? O homem, quando construiu aquele Titanic, aquele barco, na época, foi o maior objeto móvel que já construído pelo homem. Para a inauguração, eles falaram, principalmente o construtor, que nem Deus afundava aquele navio. Isto é, ele estava falando assim, esse navio é a minha glória. Em outras palavras, é a minha fama, é a minha pompa, é a minha exaltação, é a minha dignidade, é o meu renome, porque glória é isso. Então, Deus falou assim, já que você acredita que esse barco é a sua glória, eu vou te mostrar quem está acima de todas as coisas. Eu vou te mostrar quem aqui deve ser glorificado. Que glorificado é quando você enaltece a glória de Deus, a fama de Deus, o renome de Deus, a exaltação de Deus. Tudo isso, entendeu, meu querido? Então nós observamos, vou colocar a minha toalha aqui no ombro mesmo. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que as religiões que existem aí, elas não, vamos dizer assim, se compreendem, elas mesmas se confundem entre elas. O que, irmão? Como o senhor está dizendo isso? Olha, quantas denominações que existem aqui no nosso país? Vou falar do nosso país.
Mas você já viu que cada denominação aqui no nosso país, cada um defende a sua farofa? Cada um defende o seu peixe frito? Cada um defende a sua parte? Ou você acha que as religiões, eles querem se misturar? Você acha que as religiões, as denominações, elas querem andar lado a lado com a outra? A maior prova que isso é coisa de homem é que eles mesmos não se entendem. Se eles mesmos não se unem, por que que eles chamam você para se unir a eles? Se eles mesmos não se unem. Então você viu o que que é a coisa de homem? Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Nós que somos servos de Deus, nós preferimos ficar com aquilo que Jesus nos ensinou, com aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Nós somos eleitos, Efésios capítulo 1, mesmo antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, predestinados, antes mesmo da fundação do mundo. Então, meu querido, eu já vi cada aberração nos pregadores, né, do século 21. Por exemplo, tem um pregador que ele prega sobre Davi. Você já deve ter ouvido essa mensagem dele. Na verdade, eles leem um versículo bíblico e eles ficam 99% do tempo falando do personagem, mas nada que está na Bíblia é extra bíblico. E ele fala que tudo que ele fala sobre Davi, ele não aprendeu um livro, foi o próprio Deus que deu a ele. Mas ele fala que Davi era um filho de europeu, ele fala que Davi era um filho que foi fruto de um relacionamento extraconjugal, que a mãe de Davi traiu o pai de Davi. Agora você vê como é que é. Sabe o que eu acho mais triste, meu querido? E ele pregou essa mensagem num certo movimento aqui no Brasil, e as pessoas glorificando a ele quando ele está entregando essa mensagem. Ele fala que não sei de onde ele tirou, porque ele fala que não tirou de livro. Agora você viu, e esse é um dos pregadores de renome no Brasil. Mas com isso, o que ele construiu? Ele construiu o império dele aqui no Brasil. Ele construiu a própria glória dele. Mas fazendo o quê? Pregando mentira para o povo. Porque não está na Bíblia, é extra bíblico. Mas pelo menos, se ele lesse alguma história nos livros, ele deveria citar o livro, ele deveria citar a fonte de onde ele tirou, mas ele fala que Deus é que deu para ele. Agora você presta atenção, você percebe como que a retórica humana consegue confundir a mente das pessoas? Ele fala que Davi, por ser ruivo, era loiro. Davi tinha uma aparência feminina, ele era bonito, mas a afeição dele era feminina. Então por isso que esse menino ficava sempre no mato e não em casa, diferente dos outros irmãos dele. Então esse menino era filho de europeu, e ele era filho de europeu porque a mãe dele teve um caso extraconjugal. Agora você observa, meu querido. Então nós observamos que o homem natural, ele pratica todos os frutos da carne que aqui está inserido, e as pessoas ainda endeusam essa pessoa, esse homem, esse suposto pregador. Então isso é muito triste. Eu vejo no fundo da mensagem, quando você ouve, porque eu não ouço o vizinho aqui em casa que tem, então eu fico observando como que o cara consegue manipular a mente das pessoas. E no fundo você vê aquele monte de gente glorificando, exaltando a Deus. Não é não, porque glorificar a Deus é exaltar a soberania de Deus e não exaltar o pregador que está pregando mentira. Porque as pessoas não sabem o que é a palavra glória e não sabem o que é a palavra glorificar. Entendeu, meu querido? Então, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, no sistema religioso, o perfil da igreja de hoje. Qual é o perfil da igreja de hoje? Existe mais prata e ouro do que levanta e anda. O perfil da igreja de hoje é que os homens não estão preocupados com a glória de Deus. Eles estão preocupados com a glória dele. O que é pré-ocupado? Pré-ocupado é você estar ocupado antes mesmo dela chegar. Nós estamos preocupados
com a graça de Deus, porque muita gente está desconstruindo o que Cristo construiu. E o que Cristo construiu? Cristo construiu uma igreja sólida, quando ele veio manifestar graça, depois do juízo, ele veio manifestar uma igreja sólida, criou uma igreja sólida, mas o homem natural, o homem da religião, ele esteve por muito tempo desconstruindo a igreja de Cristo. Assim como Cristo veio ao encontro de Paulo, porque Cristo confiou a sua igreja aos discípulos e logo quando ele subiu, os seus discípulos continuaram pregando para o povo o evangelho da circuncisão. Então, como Cristo viu que Paulo era um cara preparado, que tinha conhecimento dos assuntos, lá em Atos capítulo 9, então o próprio Cristo veio ao encontro de Paulo. Mas Paulo, em Gálatas capítulo 3, fala que mesmo no período que ele perseguia a igreja de Deus, ele já era chamado desde o ventre da mãe para ser um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Então, mesmo na época que o Paulo perseguia a igreja, ele já era vaso escolhido. Isso chama-se o quê? Isso chama predestinação. E eu gosto de usar a palavra que a salvação, ela é uma prerrogativa de Deus. Não é prerrogativa humana. A salvação, ela é uma prerrogativa de Deus. Então, meu querido, isso é lindo, é maravilhoso. Agora, o que os homens desconstruíram durante muito tempo, muitos séculos, os ensinadores da graça se levantaram e estão reconstruindo o que o sistema religioso desconstruiu. O mais bonito é isso. Deus está levantando pessoas simples, pessoas que não têm pompa, pessoas que não são formados, muitos não são formados, como o pastor Geraldo sempre menciona, que às vezes as pessoas não têm nem a quarta série, ou só tem a quarta série, mas Deus está levantando homens para confundir a sabedoria dos sábios. E é isso que Deus faz, já que eles não tiveram a responsabilidade de entregar o evangelho genuíno da parte de Deus, então Deus está levantando os pregadores, os ensinadores da graça, o evangelho da graça, e está mostrando verdadeiramente o que é ser livre em Cristo. Então o perfil da igreja de hoje, que eles chamam de igreja, a igreja templo, igreja religião, igreja denominação, que eu estou dizendo, o perfil desta igreja é desconstruir o que Cristo construiu. Mas o perfil dos ensinadores da graça é reconstruir aquilo que os homens, por muitos séculos, eles quiseram desconstruir. Então, o perfil da igreja de hoje é esse que eu estou falando. Então, qual é o perfil da igreja de hoje? Então, esse é o tema desse vídeo que eu vou colocar. Qual é o perfil da igreja de hoje? O perfil da igreja de hoje tem dois perfis. A igreja carnal, o perfil dela é mais prata e ouro do que levanta e anda. E a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja chamada corpo de Cristo, o perfil dela tem mais levanta e anda do que prata e ouro. Tá bom, meu querido? Então fique na paz, continue se inscrevendo no nosso canal, continue deixando o seu like, continue, tá bom? Comentando e continue também compartilhando. E eu quero pedir a você, nunca se esqueça de deixar os seus comentários e, na medida do possível, nós vamos continuar respondendo com toda a educação. Eu agradeço a você, meu querido. Eu agradeço a você, meu inscrito, você que tem feito um trabalho excepcional divulgando o canal do nosso irmão Alberto Lírio para a honra e glória do nosso Criador, tá bom? Eu agradeço pela sua atenção mais uma vez e continue. Vamos continuar na graça firme e couro no sistema religioso. Vamos bater mesmo, tá bom? E nos ajude a divulgar mais e mais. Obrigado, graça e paz. Amém.